Imagine um homem que nunca pediu para ser um reformador, um jovem que só queria estudar, ler, escrever e viver em paz, longe do barulho do mundo, cercado pelos seus livros e pela presença silenciosa de Deus. Agora imagine que esse mesmo homem, por um acaso do destino, ou pela providência divina, dependendo de como você enxerga a história, se viu no centro de uma das maiores revoluções espirituais que a humanidade já conheceu. Não porque ele queria, mas porque é algo maior do que ele o colocou exatamente onde precisava estar. Esse homem viveu no século XVI, uma época em que a Europa estava em chamas, não apenas literalmente, mas em chamas de ideias, de revoltas, de sangue e de fé. Era o tempo em que questionar a Igreja podia custar sua liberdade, seu nome, sua família e sua vida. E ainda assim, esse homem escreveu, pregou, organizou, construiu e transformou o mundo de um jeito que ainda ecoa hoje, séculos depois, nas igrejas, nas universidades, nas constituições, na forma como você entende liberdade, governo e fé. Antes de continuar, se você gosta de conteúdo assim, histórias que te fazem pensar, que revelam o que está por trás da história que você nunca aprendeu na escola, inscreve-se agora no canal Debate Teológico, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e dá um like para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Agora vem comigo, porque essa história vai te surpreender. Para entender quem foi João Calvino, você precisa primeiro entender o mundo em que ele nasceu. Estamos falando de 1509, na França. A Europa católica era um monopólio absoluto, não apenas religioso, mas político, cultural e intelectual. A Igreja de Roma era a única voz autorizada sobre Deus, sobre salvação, sobre o que era certo ou errado. E qualquer um que ousasse questionar esse sistema corria risco real de morte. Mas algo estava fermentando. 17 anos antes do nascimento de Calvino, Cristóvão Colombo cruzou o Atlântico e abriu um mundo novo. A imprensa de Gutenberg estava espalhando ideias que antes ficavam trancadas em mosteiros. E em 1517, quando Calvino tinha apenas 8 anos, um monge alemão chamado Martinho Lutero pregou 95 teses numa porta de igreja em Wittenberg e acendeu uma fogueira que ninguém conseguiria apagar. Esse era o mundo em que João Calvino cresceu. Um mundo em ebulição, em que as certezas de 1000 anos estavam sendo questionadas pela primeira vez em voz alta. João Calvino nasceu em Noyon, uma pequena cidade no norte da França, no dia 10 de julho de 1509. Seu nome de nascimento era Jean Calvin, latinizado depois como Johannes Calvinus e adaptado para nós como João Calvino. Era filho de Gerard Calvin, um secretário episcopal respeitado, e de Jane Lefranc, uma mulher descrita pelos contemporâneos como devota e bela, que morreria cedo demais para acompanhar o que o filho se tornaria. Desde criança, Calvino era diferente. Enquanto outras crianças brincavam, ele estudava. Enquanto outros meninos sonhavam com espadas e aventuras, ele devorava livros de latim, de filosofia, de teologia. Era uma mente extraordinária, disciplinada, metódica, o tipo de inteligência que não se contenta em saber, mas precisa entender, organizar e sistematizar tudo o que aprende. Seu pai tinha planos claros para ele. O menino seria padre. E assim, ainda adolescente, Calvino foi enviado a Paris para estudar no Collège de La Marche, uma das melhores instituições da época. Lá, ele mergulhou nos estudos humanistas, aprendeu retórica, filosofia, latim clássico. Depois foi transferido para o Collège de Montaigu, onde séculos antes Erasmo de Roterdã havia estudado, um lugar que formava mentes brilhantes, mas também impunha uma disciplina quase monástica, às vezes cruel. Mas então o pai de Calvino mudou de ideia. Por razões que até hoje os historiadores debatem, talvez um conflito com o bispo local, talvez uma visão mais pragmática do futuro, Gerard Calvin decidiu que o filho deveria estudar direito, não teologia. E Calvino, sempre obediente ao pai, foi. Primeiro para Orléans, depois para Bourges, onde estudou sob os melhores juristas da época. Foi nesse período que Calvino teve um primeiro encontro com as ideias de Lutero. As doutrinas da Reforma estavam circulando na França, clandestinamente, em conversas sussurradas, em cartas que passavam de mão em mão. E algo dentro daquele jovem jurista foi sendo movido, lentamente, profundamente,
de forma irreversível. Você já passou por isso? Um momento em que uma ideia chega até você, talvez num livro, numa conversa, num culto, num silêncio inesperado, e você sente que algo mudou dentro de você e que não tem mais como voltar. Comenta aqui o que foi para você esse momento. Mas primeiro, fica, porque o melhor está por vir. Em 1531, o pai de Calvino morreu, e com a morte do pai, o jovem ficou livre para seguir sua própria vocação. Abandonou o direito e mergulhou de cabeça nos estudos humanistas e bíblicos. Em 1532, publicou seu primeiro livro, um comentário sobre o filósofo Sêneca. Era brilhante, erudito, refinado. Mas não era ainda o Calvino que mudaria o mundo. O verdadeiro ponto de virada veio no ano seguinte, em 1533, numa forma que nem ele mesmo conseguiu explicar completamente. Em suas próprias palavras, escritas anos depois, ele descreveu o que chamou de uma conversão súbita, uma transformação interior tão profunda e tão inesperada que o deixou atordoado. Calvino não era do tipo emotivo. Não era homem de grandes arrebatamentos ou visões místicas. Era racional, contido, acadêmico. Mas algo aconteceu com ele que foi além da razão, além do intelecto, além de qualquer argumento filosófico. Ele começou a enxergar as Escrituras de um jeito novo. A soberania de Deus, a ideia de que Deus é absolutamente soberano sobre toda a criação, sobre toda a história, sobre cada detalhe da existência humana, passou a ser não apenas uma doutrina, mas uma realidade viva, palpável, que reorganizou completamente sua visão de mundo. E essa visão, uma vez adquirida, ele nunca mais perderia. Mas a conversão trouxe perigos imediatos. Em novembro de 1533, um amigo próximo de Calvino, Nicolau Coppi, foi eleito reitor da Universidade de Paris e proferiu um discurso inaugural que soava muito, muito parecido com as ideias da Reforma. A reação foi imediata e violenta. Coppi foi acusado de heresia e precisou fugir. E Calvino, suspeito de ter ajudado a redigir o discurso, também fugiu, escapando pela janela do apartamento onde estava, usando roupas de camponês, descendo pelas ruas de Paris como um fugitivo. Começa então um período de exílio e fuga. Calvino perambulou pela França, escondendo-se aqui e ali, usando nomes falsos, nunca ficando tempo demais no mesmo lugar. Era um homem sem lar, sem segurança, sem certeza sobre o amanhã. Mas nesse período de fuga e silêncio, ele estava escrevendo, sistematizando, construindo algo que ninguém ainda havia tentado construir de forma tão completa. Em 1536, com apenas 26 anos de idade, João Calvino publicou a primeira edição de sua obra mais importante, aquela que iria definir não apenas sua vida, mas séculos de pensamento cristão, a Institutio Christianae Religionis, em português, a Instituição da Religião Cristã. Era um manual completo da fé reformada. Claro, sistemático, profundo, acessível. Nada parecido havia sido escrito antes. O impacto foi imediato e explosivo. O livro dedicado ao rei Francisco I da França como uma defesa dos protestantes perseguidos chegou até o Papa, até reis, até teólogos de toda a Europa. Calvino havia colocado no papel, de forma brilhante e irrefutável, o que a Reforma acreditava. E isso mudaria tudo. Isso faz sentido para você? A ideia de que às vezes Deus usa exatamente as circunstâncias mais difíceis, o exílio, a fuga, o sofrimento, para produzir em nós as coisas mais importantes que já vamos criar? Pensa nisso. E continua assistindo. Naquele mesmo ano de 1536, Calvino estava viajando de Paris para Estrasburgo quando as guerras entre Francisco I e Carlos V tornaram a rota direta impossível. Ele precisou dar um desvio por uma cidade suíça às margens do Lago Lema. A cidade se chamava Genebra. E lá, o destino tinha uma armadilha esperando por ele. Genebra havia acabado de adotar a reforma, expulsando o bispo católico. Mas a cidade era um caos, moralmente, politicamente, espiritualmente. E lá estava um homem chamado Guilherme Farel, um pregador da reforma com a personalidade de um furacão, que havia ouvido falar do jovem autor da Institutio. Quando descobriu que Calvino estava na cidade, foi até ele e, com uma urgência quase violenta, exigiu que ficasse. Calvino se recusou. Ele queria Estrasburgo. Queria seus livros.
Queria estudar em paz. Não queria liderar nada. Mas Farel não aceitou. Com uma intensidade que chegava às raias do desespero, ele disse a Calvino que se ele fosse embora e deixasse a obra de Deus abandonada em Genebra por causa de seus próprios projetos pessoais, Deus o julgaria. E Calvino, abalado até o fundo, ficou. Começava assim uma das histórias mais fascinantes e turbulentas da história da Reforma. Calvino em Genebra seria tudo menos uma experiência tranquila. Desde o início, Calvino tentou transformar Genebra numa cidade moldada pelos princípios bíblicos, e isso criou uma resistência feroz. Os chamados libertinos, não no sentido moderno, mas as famílias aristocráticas genebrinas que queriam manter seus velhos costumes e seu poder político, odiavam Calvino. Viam-no como um forasteiro francês arrogante que queria ditar como eles deveriam viver. Em 1538, menos de 2 anos depois de sua chegada, Calvino e Farel foram expulsos de Genebra. O conselho da cidade os baniu. E Calvino foi finalmente para Estrasburgo, aquilo que ele havia desejado desde o começo. Mas olha que ironia bonita, foram exatamente esses 3 anos em Estrasburgo que formaram o Calvino definitivo. Lá, ele pastoreou uma congregação de refugiados franceses. Lá, aprendeu com o reformador Martim Bucero como organizar uma igreja reformada. Lá, se casou com Idelete de Bury, uma viúva com 2 filhos, que se tornaria sua companheira discreta e fiel até a morte. E lá, sem a pressão de Genebra, ele revisou e expandiu a Institutio, aprofundou seus comentários bíblicos e se tornou um teólogo ainda mais completo. Mas Genebra o chamaria de volta. Em 1541, a cidade estava em crise, sem liderança espiritual sólida, em conflito com os estados vizinhos, com a reforma ameaçada de naufragar. O conselho da cidade enviou mensageiros suplicando que Calvino voltasse. E ele, com uma relutância que parecia genuína, voltou. Os próximos 23 anos de sua vida seriam vividos em Genebra. E seriam anos de uma produtividade extraordinária e de um sofrimento igualmente extraordinário. Calvino passou a reorganizar a Igreja de Genebra com uma estrutura que nunca havia existido antes. Criou 4 ofícios eclesiásticos, pastores, doutores, presbíteros e diáconos, numa estrutura que virou modelo para igrejas reformadas ao redor do mundo. Fundou a Academia de Genebra em 1559, que se tornaria um dos maiores centros de formação teológica da Europa. Pregou centenas, depois milhares de sermões. Escreveu comentários de quase todos os livros da Bíblia. Respondeu a cartas de reis, príncipes, reformadores, pastores, fiéis comuns de toda a Europa. Era incansável. E doente. Desde jovem, Calvino sofria de uma lista de problemas de saúde que faria qualquer médico moderno estremecer: enxaquecas severas, problemas nos rins, artrite, hemorroidas, hemorragias pulmonares que progressivamente destruíam seus pulmões. Ele trabalhava em dor quase constante. Seus amigos o suplicavam para descansar. Ele continuava. Mas Genebra não era um paraíso. E Calvino não era um santo sem falhas. O período de sua liderança em Genebra é marcado por controvérsias que até hoje dividem historiadores e cristãos. O caso mais grave, e o mais discutido, é o de Miguel Servetti. Servetti era um médico e teólogo espanhol que negava a doutrina da Trindade. Era considerado herege tanto por católicos quanto por protestantes. Ele havia trocado cartas com Calvino anos antes, cartas que terminaram em hostilidade mútua. Quando Servetti chegou a Genebra em 1553, e ninguém tem certeza do porquê ele foi até exatamente aquela cidade, foi preso e julgado. E em outubro de 1553, foi queimado vivo na fogueira. Calvino havia pedido que a execução fosse por decapitação em vez de fogueira, um método considerado mais misericordioso na época. O conselho da cidade rejeitou o pedido, mas ele não se opôs à execução em si. E isso é uma sombra sobre seu legado que não pode ser ignorada, não pode ser minimizada, não pode ser apagada com argumentos contextuais. O que você acha disso? É possível admirar profundamente alguém e ao mesmo tempo reconhecer seus erros graves? Comenta aqui sua opinião. Isso é exatamente o tipo de conversa que precisamos ter sobre a história da fé.
Mas olhando para além dessas sombras, o que Calvino construiu em Genebra foi algo que nenhuma outra cidade da Europa havia tentado em tão larga escala. Uma comunidade cristã organizada em torno dos princípios bíblicos, com um sistema de educação, de assistência social, de governança eclesiástica que virou modelo para o mundo protestante. Refugiados de toda a Europa, perseguidos por causa de sua fé, expulsos de seus países, sem nada, chegavam a Genebra e encontravam uma estrutura que os acolhia, os educava, os formava. E esses refugiados, depois, voltavam para seus países ou iam para novos mundos, levando consigo as ideias de Calvino. Foi assim que o calvinismo chegou à Escócia com John Knox, à Holanda, à Inglaterra, e depois, com os puritanos, ao Novo Mundo, o que hoje chamamos de Estados Unidos. A teologia de Calvino, com sua ênfase na soberania absoluta de Deus, na predestinação, na autoridade das Escrituras, na necessidade de uma vida santificada, moldou não apenas igrejas, mas culturas inteiras. Pesquisadores como Max Weber argumentaram que a ética protestante calvinista foi um dos fatores que contribuíram para o surgimento do capitalismo moderno. Outros historiadores veem no calvinismo as raízes do governo representativo, da separação de poderes, da resistência à tirania. Fica até o final porque ainda tem algo que pode mudar completamente como você enxerga o legado de Calvino na vida prática de hoje. Em seus últimos anos, Calvino estava fisicamente destruído. Seus pulmões falhavam progressivamente. Ele pregava apoiado num bastão, tossindo sangue entre as frases. Ditava cartas deitado, porque não conseguia mais sentar por horas. Seus amigos o suplicavam para parar. Ele dizia que Deus o encontraria trabalhando, e não queria ser encontrado parado. Em fevereiro de 1564, ele pregou seu último sermão. Em abril, reuniu os pastores de Genebra pela última vez e se despediu deles com palavras que resumem toda a tensão de sua vida. Eu não tenho outro refúgio senão ele, e me apego à sua misericórdia. Não falou de suas conquistas. Não falou de seus livros. Falou de misericórdia. Em 27 de maio de 1564, João Calvino morreu, com 54 anos. A pedido explícito dele, foi enterrado sem lápide, sem nome, sem cerimônia especial, para que ninguém fosse depois venerar seu túmulo. Até hoje, ninguém sabe com certeza onde exatamente ele está enterrado. Ele não queria ser lembrado. Ele queria que Deus fosse lembrado. Que paradoxo extraordinário! O homem que tentou desaparecer se tornou uma das figuras mais estudadas e debatidas da história cristã. O reformador que fugiu de Genebra foi chamado de volta e viveu lá por mais de 2 décadas. O jurista que queria apenas estudar escreveu um dos livros mais influentes que a cristandade já produziu. O introvertido que odiava conflitos ficou no centro de debates que moldaram nações. Mas talvez seja exatamente aí que está a lição mais poderosa de Calvino para você, para mim, para todos nós que vivemos hoje num mundo igualmente caótico, igualmente cheio de contradições. Calvino não era perfeito. Tinha falhas sérias, como vimos. Tinha um temperamento difícil, uma rigidez que às vezes fazia mais mal do que bem, e decisões que, julgadas à luz dos séculos, precisamos reconhecer como erradas. Mas Calvino era totalmente rendido à convicção de que havia algo maior do que ele, algo que o chamou, o usou, e produziu por meio dele frutos que nenhum ser humano poderia prever ou planejar sozinho. E isso é algo que cada um de nós pode parar e perguntar para si mesmo: estou disponível para ser usado por algo maior do que eu? Estou disposto a ir para onde eu não planejei, fazer o que eu não queria, ser o que eu nunca imaginei? Você já se sentiu assim? Comenta aqui. Essa é uma das perguntas mais importantes que qualquer ser humano pode fazer. O legado de Calvino está por toda parte, mesmo que você não perceba. Está na forma como muitas igrejas protestantes se organizam. Está nos princípios de governo representativo que moldaram repúblicas modernas. Está na valorização da educação, do trabalho, da responsabilidade social como expressões de fé. Está nos hinos, nos cânticos, nas confissões de fé que congregações ao redor do mundo ainda recitam semanalmente. E está, talvez mais sutilmente mas não menos realmente, numa visão de Deus que não é pequena, não é doméstica, não é reduzida às nossas preferências e conveniências. Uma visão de um Deus que é soberano sobre a história, sobre as nações, sobre o sofrimento, sobre o aparente caos dos eventos humanos. Um Deus que, nas palavras de Calvino, sustenta todas as coisas com sua providência, não como um relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora,
mas como um pai que governa ativamente cada detalhe da existência de seus filhos. Você pode concordar ou discordar de aspectos da teologia de Calvino. Esse é um debate legítimo e importante, e seria ótimo continuar essa conversa nos comentários. Mas o que é difícil de negar é que aqui estava um ser humano que levou a sério a pergunta: o que significa viver com a convicção de que Deus é real, que as Escrituras são verdadeiras e que minha vida deve ser uma resposta coerente a isso? E talvez essa seja a pergunta que Calvino lança para nós, 5 séculos depois, por cima do abismo do tempo. Como você está respondendo a essa mesma pergunta? Com que seriedade você leva a fé que professa? Com que coerência você vive o que acredita? Não é uma pergunta confortável. Nunca foi. Mas é uma das mais importantes que você pode fazer. E é por isso que histórias como essa precisam continuar sendo contadas, porque a história nunca está separada do presente. A história é um espelho. E se você souber olhar para ela com honestidade, vai encontrar reflexos seus no rosto de todos esses homens e mulheres que lutaram, duvidaram, falharam e continuaram. Se esse conteúdo te tocou, te fez pensar, te abriu uma janela para um mundo que você não conhecia, então faz um favor enorme pra gente. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Cada compartilhamento ajuda esse canal a chegar em mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Inscreve-se no canal Debate Teológico se ainda não é inscrito, dá um like nesse vídeo e deixa um comentário contando o que você achou da história de Calvino. Qual parte te impactou mais? O que você não sabia? O que te surpreendeu? A gente continua essa conversa nos comentários. Até o próximo vídeo.